Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, seja bem-vindo mais uma vez ao canal Denso Católico. Meus queridos e amados irmãos, o evangelho de hoje é tirado de São João, capítulo 15, mas eu queria ler um pouco a primeira leitura de hoje, que nos relata um pouco sobre o mártir de hoje, São Matias. São Matias, aquele que substituíra Judas, foi morto, né? Morto em Jerusalém, apedrejada e depois decapitado por sua fé, por seu amor a Jesus. Então a primeira leitura de hoje é tirada de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versos do 5 ao 16, ou melhor, ao 17, depois do 20 ao 26. É dito o seguinte: naqueles dias, Pedro levantou-se no meio dos irmãos. Então veja que Pedro está sempre como líder da igreja. E aqui ele estava exatamente dentro daquela igreja, como é que eu posso dizer, primitiva, aquela igreja que nascia, aquela primeira comunidade que ainda estava em volta dos 12 apóstolos. Naqueles dias, Pedro levantou-se no meio dos irmãos. O número das pessoas reunidas era de mais ou menos 120 pessoas. E disse: irmãos, era preciso que se cumprisse a escritura em que, por boca de Davi, o Espírito Santo havia de antemão falado a respeito de Judas, que se tornou o guia, o traidor, né? O guia daqueles que prenderam a Jesus. Ele era contado entre os nossos e recebera sua parte neste ministério. Então, fala de Judas, que foi o traidor e que vendeu Jesus. E a partir do versículo 20, Pedro vai dizer, né? Pois está escrito, né, no livro dos santos: fique deserta a sua morada e não haja quem nela habite. E ainda, outro receberá o seu cargo. Então aqui já uma profecia que havia sido dita a respeito de Judas, que Judas deixaria deserta a sua morada, ou seja, o seu trono, sua cadeira dentro do colégio apostólico, e outro substituiria o seu lugar. É necessário, pois, que dentre estes homens que nos acompanham, todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu em nosso meio, a começar do batismo de João até o dia em que dentre nós foi arrebatado, um destes se torne conosco testemunha da sua ressurreição. Então, Pedro pede que se escolha entre aqueles que, desde quando Jesus foi batizado no Rio Jordão, acompanhou Jesus e acompanha os apóstolos até agora. Então Pedro diz que é preciso escolher um deles. Veja, é necessário, pois, que dentre estes homens que nos acompanharam todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu em nosso meio, a começar do batismo de João até o dia que dentre nós foi arrebatado, e que um destes se torne conosco testemunha da ressurreição de Jesus. Então, Pedro não escolhe qualquer pessoa. É como a eleição do Papa, né? Os cardeais não vão escolher qualquer pessoa, vai escolher dentre os cardeais, dentro do colégio cardinalício, né? Então, vai se escolher dali. E aí, apresentaram então dois: José, chamado Barsabás e cognominado Justo, e Matias. E fizeram esta oração: Tu, Senhor, que conheces os corações de todos, mostrai-nos qual destes dois escolhestes, a fim de ocupar no ministério do apostolado o lugar que Judas abandonou para dirigir-se ao lugar que era o seu. Lançaram sorte sobre ele, e a sorte veio a cair em Matias, que foi então associado aos 11 apóstolos. Então, Matias se torna apóstolo, e aí o evangelho de hoje vem falar exatamente daqueles que morrem por amor ao evangelho, que morrem por amor a Jesus. E Matias foi um destes, que foi morto em Jerusalém. A tradição vai dizer, os relatos bíblicos não dão detalhes, não falam da morte de Matias, mas a tradição da igreja de tradição vai dizer que Matias morreu apedrejado e decapitado, né? Provavelmente foi apedrejado e logo não chegou a óbito, e depois decapitado. E aí
Jesus fala destes homens que deram a vida por ele porque são amigos, considerados amigos, no evangelho de hoje, de São João 15, verso do 9 até o 17. Veja o que é dito. Assim como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei em meu amor. Se observais meus mandamentos, permanecereis no meu amor, como eu guardei os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Então Jesus está dizendo que amou os seus apóstolos, amou até o fim. Jesus diz que pede que eles permaneçam no amor de Jesus, e para permanecer no amor de Jesus é necessário que eles cumpram os mandamentos. Assim como ele guardou, como Jesus guardou os mandamentos do Pai, inclusive ele disse: o meu alimento é fazer a vontade do meu Pai, e permaneceu no amor do Pai, guardando os mandamentos do Pai. Permanecei no meu amor, como eu guardei os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. E aí ele continua: eu vos digo isso para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja plena. A nossa alegria só pode ser plena quando nós vivemos de acordo com os mandamentos de Jesus. Este é o meu mandamento: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. O mandamento de Jesus, por excelência, é o mandamento do amor. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Jesus havia dito aos judeus: amai o vosso próximo como a ti mesmo, como dizia a lei de Moisés, como dizia os mandamentos. Jesus vai além. Jesus diz: eis que eu vos dou um novo mandamento. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E como foi que Jesus amou? Dando a vida pelos apóstolos. Então Matias ama Jesus assim como Jesus o amou, a ponto de dar a vida por ele. Jesus deu a vida por Matias pelos apóstolos e por todos os que creem nele. E Matias deu a vida por Jesus. Então, ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida por seus amigos. Vós sois meus amigos, se praticais o que vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o Senhor, mas vos chamo amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai vos dei a conhecer. Não foste vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi e vos designei para irdes e produzirdes fruto, e para que o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo o que pedirdes ao Pai em meu nome, ele vos dê. Isto vos mando: amai-vos uns aos outros. Então, não podemos celebrar Matias sem celebrar essa vida de apostolado, essa vida de entrega, essa vida completa de doação por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor a Jesus e também pelo amor aos irmãos. Como ele diz: amai-vos uns aos outros como eu vos amei, né? Amai-vos uns aos outros. Então, a prática dos mandamentos de Cristo se resume em amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como Jesus nos amou e dar a vida pelo próximo. E aí nós podemos ver nitidamente, meus irmãos, por que Matias morreu. Porque amou Jesus e amou até o fim. Peçamos a Deus a graça de vivermos, mesmo que seja um tantinho assim, dessa prática, dessa capacidade de entregar-se por nosso Senhor Jesus Cristo e pela sua igreja. Deus abençoe você e até amanhã, se Deus quiser.